Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar com infográficos, reconhecido também como pensamento visual ou visual thinking, né? E é uma ferramenta útil, fundamental para apresentação de trabalho, apresentação de seminário, elaboração também de trabalho, muito presente na internet, nas mídias digitais, nos anúncios publicitários, né, em artigos científicos e monografias, enfim, o infográfico ele é muito útil para a gestão da informação. Vamos embora aqui. O que significa infográfico? A infografia ou infográfico são textos visuais explicativos e informativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks, etc. E aí, alguns tipos de infográficos que vamos abordar com vocês, certo? Por exemplo, existe o infográfico mapas, em que existe uma comparação geográfica de alguns países ou de alguns estados, cidades, trazendo estatísticas, alguns dados, algumas informações. O infográfico mapa é fundamental para também apresentar dados e estatísticas comparativas, né? Lembrando bem, esse elemento comparativo ele é muito forte nos infográficos, né? Utilizamos muito a comparação e podemos utilizar a ferramenta de mapas, né? Outro tipo de infográfico que é versus, que é justamente trazer uma reflexão através de comparação de dois elementos, né? Então podemos trazer pontos positivos, pontos negativos, enfim, você pode abordar vários elementos comparativos com esse tipo de infográfico, né? Pessoal, é muito importante também você trabalhar o infográfico com essa perspectiva de cores, diferenciar cores, de trazer também algumas imagens gráficas, alguns ícones, né? Isso é fundamental na produção de um infográfico, né? Aí temos um tipo de infográfico que é a linha do tempo. Podemos ver aqui um panorama histórico, né? 1980, 1990, né? Que mostra a evolução de algum problema, de uma causa específica, e também não deixa também de ser um elemento comparativo, né? Diante da linha do tempo da história, né? Então é outro tipo de infográfico bastante utilizado, né? A linha do tempo. Um tipo de infográfico que é a lista, né? Que é um elemento também muito forte em infográficos, é os elementos enumerativos, né? Então a lista ela serve para sustentar um argumento, uma ideia, ou também de servir de alguma coisa útil, de dar conselhos, né? Então você enumera esses conselhos, né? Ou então alguma instrução específica, né? Então a lista é um tipo também de infográfico muito utilizado, né? E também fique atento em relação ao aspecto gráfico visual, né? Trazer também um pano de fundo para esse infográfico lista, que ajuda a esclarecer melhor o assunto que você está abordando, né? Temos um outro tipo de infográfico que são os fluxogramas, né? E os fluxogramas são essas figuras geométricas, né? Com uso de setas, tudo. E o fluxograma sempre encerra geralmente duas possibilidades, trabalha muito com hipóteses. Por exemplo, aqui a lâmpada não funciona. Se a lâmpada estava plugada, não, porque era para plugar a lâmpada. Se o bulbo queimou, sim, então você precisa trocar o bulbo, né? Então, enfim, o fluxograma ele ajuda muito de você trazer mais de uma possibilidade específica em determinado tema específico ou conceito, ou então conceitos que têm algumas acepções diferentes, alguns sentidos diferentes. Então, o fluxograma ele ajuda a organizar melhor essas informações, né? Tem o artigo visual, que é outro tipo de infográfico, e tem como elemento também enumerativo, né? Então, o artigo visual muitas vezes trabalha com a ideia também do storytelling, né? De contar uma história, uma, de contar também algum conselho específico, enumerando esses conselhos, né? E trazemos também esse storytelling através de figurinhas, de ícones, né? Que justamente mostra é, uma informação que tem alguma utilidade, né, sobre determinado assunto específico, né? Então, o artigo visual ele é também muito utilizado como infográfico. Por fim,
Temos o tipo de infográfico analítico, em que você traz realmente dados, estatísticas, mapas, comparações, entendeu? Então, também é outro tipo de infográfico que é muito utilizado, que é o tipo de infográfico analítico. Então é isso, pessoal. Esses são os principais tipos de infográficos que precisamos abordar aqui com vocês, tá ok? Então, um forte abraço para vocês e tudo de bom.